bem, galera, estamos aí com mais uma aula de física, lembrando que já falamos aí da dinâmica, né, depois da cinemática, e começamos agora a falar de força, vários tipos de força, ok? E hoje vamos falar de uma das forças que já temos começado a falar, vamos falar só sobre ela, que ela é importante no nosso dia a dia, inclusive. Vamos lá? Descobrir a força que vamos trabalhar hoje, tipo de força, né? Força tem esse conceito de modificar o movimento de um corpo, né? Então, o atrito está aí. Será que o atrito é capaz a força de atrito é capaz de modificar? Claro que é. Você joga um corpo, por exemplo, uma bola no campo de bola, vai rolando, rolando, uma hora ela para. Por quê? Devido à força de atrito sobre ela, do chão, da grama, né? Sobre a bola, né? Então, não falar sobre o conceito de atrito, o atrito estático e o cinético. Nós temos uma força de atrito estático e um atrito cinético. O atrito estático é aquele que o corpo está parado e o cinético quando está em movimento. Bom, o que é atrito então? A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então eu posso dizer, pessoal, que se a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, o atrito é, digamos assim, a relação que tem entre duas superfícies em contato que dificulta o movimento, certo? Então nós podemos dizer que o atrito é a relação que existe entre duas superfícies em contato que dificulta o movimento. Acho que bem claro agora o que é atrito. Então vamos lá. Sabendo o que é atrito, a força de atrito também se opõe ao movimento dos corpos. É a força causada por essa qualidade dos corpos que é o atrito. Ela pode ser estática se o corpo estiver em repouso. Enquanto ele estiver parado, nós temos um atrito estático, uma força de atrito estática. E cinética é quando o corpo entra em movimento. Entra em movimento, nós sabemos que cinético, energia cinética, energia de movimento dos corpos. Então, força cinética é a força que é aplicada nos corpos em movimento. Tá? Olha, os simples atos de caminhar só é possível por causa da força de atrito, certo? Vamos entender o porquê isso? Depois a gente fala um pouquinho mais, já explicou aí, vem a curiosidade, né? Consideremos um bloco apoiado em uma superfície horizontal. Primeiro vamos falar dos blocos, depois vamos entender por que caminhar tem a ver com atrito. Como o bloco está em repouso, está parado, as forças que atuam sobre ele têm uma resultante nula. Ó, tem a força peso, vertical para baixo, tem a força normal de apoio da superfície sobre o bloco, nesse caso a superfície horizontal, a força é perpendicular, então é vertical, né? E nesse caso equilibra o peso com a normal, de tal maneira que não há movimento na vertical, tá? Então a força peso tem um valor numérico igual da força normal, tá? Uma vertical para baixo, a outra vertical para cima. Nem sempre a força-peso é a mesma direção que a normal, tá? Só quando for a superfície horizontal. Imagine agora que alguém puxe o bloco com uma força F. Então vou puxar o bloco, né? Tem as duas e alguém está puxando o bloco. Mas mesmo assim, puxando o bloco, ele permanece parado, ele fica parado. Logo, a resultante das forças ainda continua zero. É possível isso? Claro que é. Você tem, por exemplo, aí um bloco grande, você pega uma corda e tenta puxar e não consegue arrastar. Sua força não é suficiente para arrastar esse corpo. Mesmo puxando e colocando força, você não consegue arrastar. A força-peso, ela age, basta estar no planeta. Força ele para baixo. O solo apoia esse corpo, não deixa ir para o fundo. Então existe força normal de apoio, força-peso e alguém ainda aplicando uma força externa e mesmo assim ele continua parado. Quer dizer que a força resultante é zero, porque em repouso a velocidade é zero. Não tendo variação de velocidade, sendo constante 0, 0, 0, 0 o tempo todo, não tem aceleração, não tem força resultante. Mas nós temos aí três forças atuando, só que elas não são suficientes para fazer com que o corpo entre em movimento. Ok? Vamos lá então? Olha aí. Por quê? Você está puxando para a direita, mas tem uma força entre o solo, né? Entre o solo aqui
a superfície horizontal e o corpo. Essa força de atrito, como você está puxando, tentando mover para a direita, ela automaticamente é sentido contrário, de ser contra ao movimento. Então a força de atrito, nesse caso, é para a esquerda, tá? Contrário ao movimento nesse caso. Olha, esse equilíbrio, então, é devido a uma força exercida pela superfície sobre o bloco. E, na verdade, pessoal, não só a força de atrito, a superfície aqui, ela está anulando a força-peso, a força de apoio normal da superfície, e o contato entre o bloco e a superfície faz com que ainda não escorregue, não entre em movimento. Então, nós temos duas forças devidas à superfície, o apoio e a força de atrito, ok? Só que nós estamos falando da força de atrito, não é isso que interessa nesse momento. Vamos lá, então. Então, a força de atrito é apresentada assim. Esse Fzinho, o AT, mas você pode colocar o outro F também e escrever, não tem problema nenhum. Força de atrito, tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Olha aqui, ó. No escorregador aqui, a pessoa desce escorregando. Esse piso aqui, claro que está molhado, ele facilita escorregar, mas ele está fazendo um atrito contrário, dificulta um pouquinho o movimento. Aqui, por ser um chão, né, a menina consegue até firmar aqui fica muito difícil, né? Você não consegue se firmar e segurar. E aqui consegue, porque essa superfície aqui produz uma força de atrito muito maior do que essa superfície. De tal maneira que aqui a garotinha consegue ficar tranquila aqui, apoiando, né? Aqui também tem atrito na pista de boliche, por mais encerado que seja, tem, certo? Então, quando a bola de boliche está rolando aí, tem uma força de atrito contrária ao movimento. Não suficiente para parar o movimento. Aqui também não é suficiente para parar o movimento, mas aqui é. E aqui também, ó. Aqui o atrito entre a lança que você, o machadinho, né, que você usa aqui no gelo, e o gelo faz com que possa manter fixo ali e não caia. Então, tudo isso nós temos a atuação de uma força de atrito, tá? Na pista de boliche, escalar montanha, escorregar, tentar descer por um pedaço de brita aqui, pode ver que é cascalho, né? Ou no escorregador. O atrito pode ser menor ou maior. Pode mudar conforme muda o tipo de superfície, né? O atrito é essa qualidade que o corpo tem de um corpo com o outro, certo? Então ele depende do tipo de superfície. Por exemplo, os líquidos favorecem, ajudam o outro corpo a escorregar, a não ter um contato igual ali da pessoa e o tobogã de plástico, por exemplo, certo? E aí facilita com que escorregue. O cascalho com a mão da pessoa dificulta mais. E assim por diante, igual uma estrada de asfalto, uma estrada de terra, né? Então você tem atritos diferentes conforme as superfícies são diferentes. As duas superfícies entram em conta, tá? Você viu que a pessoa ali, a pele da pessoa com o tobogã, com a água, tem um atrito. A pele da pessoa com o cascalho tem outro atrito. Então vamos lá. A força de atrito se opõe, sempre, gente, sempre, se opõe à tendência de movimento do corpo sobre a superfície, sempre. Tentou movimentar, a força de atrito aparece instantaneamente. E se o corpo está perfeitamente em repouso, sem nada mexendo com ele, horizontal, bem equilibrado, não tem força de atrito, não tem força puxando, não tem força de atrito. Começou a puxar, a força de atrito aparece. Então é devido, entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades da superfície em contato. Aí você fala assim, não, professor, mas é tudo lisinho. Se você pegar um microscópio potente, você vai ver que tem ranhuras. Quanto mais potente, quanto mais liso você pegar um mais potente, sempre vai ver ranhuras. Como é que a luz consegue passar pelo vidro, pessoal? Porque o espaço no vidro é muito mais fácil dela passar. São ondas muito pequenininhas, mas que conseguem, certo? Então vamos lá. Do mesmo jeito é com atrito. Existem irregularidades, às vezes a gente não está vendo, né? Aqui, ó, a força aplicada horizontal para a direita. A força de atrito, nesse caso, é horizontal para a esquerda. Vamos supor que o mesmo corpo você colocou numa parede, né?
Aí a poça-peso aí atuando vertical para baixo. Se você estiver puxando, a poça de atrito é vertical para cima. Se o corpo estiver sendo puxado para cima na parede, a poça de atrito fica para baixo. Sempre contra a tentativa de movimento. E aqui, se você estiver empurrando, né, em vez de puxando, a poça de atrito é em sentido contrário, tá? Então é sempre contrária ao movimento. Isso que é força de atrito, não esqueçam disso, tá? Agora vamos separar o atrito estático, né, que falamos do atrito de maneira geral, essa propriedade que a superfície tem de contrariar o movimento. A poça de atrito estático é bem interessante. Ela vai atuar sobre o corpo em repouso, vai dificultar ou impossibilitar que ele inicie o movimento, né? Essa é a ideia da poça de atrito. E o estático é porque o corpo está em repouso. Olha bem, tudo isso aqui tem a ver com atrito. E aqui tem a ver com atrito estático. Então, a palavra repouso, parado. Estático, parado, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se nós aumentarmos o valor da força F e verificarmos que o bloco continua em repouso, nós podemos concluir que a força de atrito aplicada continua equilibrando a força. Você coloca uma força pequena, não move. Uma maior não move, assim por diante. Aqui o princípio é o seguinte. Primeiro, o que é repouso? É quando o resultante das forças é zero. Então, F menos FE é igual a zero. Para dar zero, tem que ter o mesmo valor numérico, já que está subtraindo. 8, 8. Se aumentar para 20, a outra tem que ter 20. Então você vê que conforme você aumenta a força estática também tem que aumentar. Porque se a força de atrito estático já fosse maior, ela arrastava o corpo. Então só é possível, pessoal, que a força de atrito estático ela tem um valor de 0 até um valor máximo. Quando você consegue movimentar, ela vai de 0 a um valor máximo. Não aplica força nenhuma, ela também não tem força de atrito. Aplicou um Newton, ela aparece com o Newton contrário. Vamos supor que a força de atrito máximo para puxar um corpo é 10 Newton. Aplicou 2, ela aumenta para 2. Não deixa. Aplicou 3, aumenta para 3. Aplicou 8, aumenta para 8. Aplicou 9, aumenta para 9. Aplicou 10, aumenta para 10. Aplicou 11, não aumenta mais. O máximo que aquela propriedade daquele corpo era 10. Aí aplicou 11, entra em movimento. Essa é a diferença. Você vai aplicando os valores, o estático vai aumentando até o valor máximo dele. Aí depois não aumenta mais. Vamos lá então. É isso que nós estamos colocando aqui. Continua em repouso o corpo, tá? Por mais que você aumente até o valor máximo, a força de atrito estático também aumenta. Uma mesa está sendo empurrada por uma pessoa com a força F horizontal. Opa! Como mostrado na figura abaixo. Suponha que essa força é de 42 N e que a mesa não se move. Então essa pessoa aplicou 42 N e não se moveu. Desenhe na cópia da figura a força de atrito estático. Então, olha bem, você está aplicando uma força, o atrito estático é no pé da mesa com o chão, né? Aqui, ó, nós temos o solo, né? Então, é aqui que está aplicada a força de atrito, certo? Qual é, nessas condições, o valor da força de atrito? Se aplicou 42 e ela não se moveu, força de atrito é 42. É o mesmo valor da força aplicada, enquanto o corpo estiver em repouso. Se o valor de F aumentar para 57, ou seja, aplicou 42 e não moveu, se aumentou para 57 N, mas a mesa continuou parada. Qual vai ser então o valor da força de atrito? Vai aumentar para 57. Porque a força de atrito, ela vai até o valor máximo dela. Você fala assim, mas professor, qual é o valor máximo? Esse valor máximo, nós vamos ver mais tarde aqui na nossa aula, que tem um coeficiente de atrito. Como é que eu descubro esse coeficiente de atrito se é uma propriedade entre duas superfícies? É porque, na verdade, o coeficiente de atrito depende, por exemplo, do vidro e a borracha. Aí como é que eu calculo isso? Em laboratório, né, pessoal? Tem várias maneiras de fazer aplicação em laboratório e descobrir. Aí sabe que entre o vidro e a borracha, né? Entre, por exemplo, a madeira e a borracha, entre a cerâmica e a borracha. É por isso que você vai comprar uma cerâmica, não, no banheiro eu preciso de uma cerâmica um pouquinho chamada antiderrapante.
Mas como é que é calculado esse coeficiente? Para a pessoa, a pele geralmente tem um tipo de coeficiente, né? A relação dela com a cerâmica. Até que em laboratório consegue detectar um valor que mesmo descalço e molhado, você não derrapa. Pessoas idosas, nem só idosas, mas as pessoas idosas e com dificuldade de mobilidade, elas têm essa dificuldade em reagir. Se escorregar, o idoso tem um reflexo lento, já não tem mais a mobilidade do corpo, e aí eles vão cair. E outra coisa, né? Um idoso tem também fragilidade dos ossos. Geralmente, quando eles caem, a tendência é quebrar o osso em si, né? E aí é muito ruim, vai causar problemas sérios. Então, o banheiro, principalmente, mesmo dentro de casa, quando você tem idosos morando, você tem que cuidar do piso. O piso não é o mesmo do que quando a gente é criança ou jovem, certo? Não tem mais a mesma mobilidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, é importante. Vamos lá, então? Lembrando, então, que essa propriedade da superfície é o atrito. De duas superfícies, não de uma só. Então, olha bem o que eu falei. A força de atrito ela tem um valor máximo. Isso é calculado em laboratório. Como que eu calculo isso? Sabendo que a força de atrito estática ela cresce à medida que vamos aumentando o valor de F, só que chega uma hora que o corpo entra em movimento. Quando ele estiver entrando em movimento, nesse momento que aplicou essa força, você aplicando, quando entra em movimento, bom, aí atingiu o valor máximo de atrito contrário ao movimento, certo? Na eminência de movimento, presta bem atenção. Quando estiver prontinho para movimentar, aquela força é o máximo. Então vocês percebem o seguinte, que no momento que entra em movimento já alcançou o máximo do valor da força de atrito daquelas duas superfícies. Entretanto, a força, esse exemplo de estático, né? Força de atrito estático, ele cresce até um valor limite. Esse limite depende de quê? Do tipo de superfície, como eu coloquei para vocês agora há pouco. Além do qual ela não mais equilibra a força. Não equilibra, entra em movimento. Então, repouso, está aqui. Aí, na eminência, passou para esse valor aqui. A partir daqui agora, esse aqui é o máximo do valor da força de atrito para aquelas duas superfícies aqui, o bloco e a superfície, tá? Esse valor limite nós chamamos de força de atrito máximo, FEM máximo. Não precisa ser assim, você pode mudar a letra também, não tem problema, tá? Então, quando o valor de F da força aplicada aqui, para puxar o corpo, ultrapassa, o que acontece com esse bloco? Começa a se movimentar. No momento que ultrapassou, ele entra em movimento, certo? Então, a experiência, né, mostra que a força de atrito estático máximo é proporcional à compressão normal. Então, tem a ver agora com peso, pessoal. Por quê? O peso na horizontal, ela está relacionada com a normal. E se não for na horizontal, nós temos aí como encontrar através do cosseno, tá? Então, essa compressão que o bloco exerce sobre a superfície é que vai definir a força de atrito estático máximo, tá? Claro que é muito mais fácil você puxar um bloco, por exemplo, de 1 kg do que um de 200 kg, né? Com certeza. Além da força para puxar isso, massa vezes aceleração, você tem que vencer o atrito. E depende da área e do tipo de superfície, tá? Então, quanto mais comprimido o bloco sobre a superfície, maior será o valor de atrito estático máximo. Força de apoio, né? E estático. A constante proporcionalidade da força de atrito máximo e a normal, pensa bem que agora o que interessa é o apoio na superfície. Como eu falei para vocês, pessoal, não é o peso que interessa. Quando você está trabalhando na horizontal, o peso e a normal eles passam a ter valores iguais, numéricos. Mas se não for na horizontal, for no teto, por exemplo, a normal é o contrário, está lá no teto, né? O peso está puxando para baixo. Então, na verdade, quando você tem um plano inclinado, o peso ele está
no caso, um ângulo diferente de 90 graus. Então, a normal não pode ser calculada mais do mesmo jeito que na horizontal, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, então, que não confunda com peso, a normal. E a normal tem um jeito de calcular ela. E aí nós chamamos essa relação de coeficiente de atrito estático. Essa letra aqui é o Mi, né? Mi grego, então Mi-E, tá? É o coeficiente de atrito estático. Lembra que na matemática nós falamos que o micro, né? 10 é 5 vezes 10 a menos 6 newton. Aí eu posso dizer que é 5 micronewton. Esse micro aqui é matemático, está junto com a unidade de medida. Quando ele estiver aqui, ele vai ser assim, Mi-E igual a 0,3. Olha bem, ele é igual a uma coisa aqui. Aqui ele é coeficiente de atrito. Ezinho estático por Czinho cinético. Aqui ele é um número matemático, não confunda as duas coisas, tá? Aqui Newton é unidade de medida e aqui está falando de uma grandeza que é o atrito. A propriedade que os corpos têm de ter duas superfícies em contato. O valor do coeficiente de atrito estático ele depende de vários fatores, né? Porque ele é variável, vai depender de quê? Da normal, do tipo de superfície, tá? Resumindo, a força de atrito estático cresce até um valor máximo. Esse valor máximo é onde esse coeficiente de atrito estático é o coeficiente que existe, não é esse não, é entre, tá? Entre as superfícies. Aí nós temos aqui um erro de datilografia. Opa, não usa mais datilografia? Agora é computador, digitação, tá, pessoal? Então, o coeficiente de atrito estático entre a superfície. Então, a força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente que depende da superfície, depende da força normal, né? Por isso que, às vezes, é normal. O coeficiente depende do tipo de superfície. E a força normal, como ela está apoiando, menos apoio, mais fácil. Não é verdade? Olha bem, vocês querem arrastar alguma coisa. Aí se alguém fala, não, deixa eu levantar a frente aqui do objeto e vou puxando. É mais fácil que todo mundo empurrando ali. Quer dizer, quando você levanta ali, você diminui a força normal que a sua mão está puxando para cima, diminuindo o apoio. Como você diminui o apoio, facilita puxar, diminui o atrito. Porque, além do coeficiente que é das duas superfícies, nós temos a normal. Se você puxa para cima a caixa, você está diminuindo o apoio, a força normal. Então, o coeficiente, a força de atrito depende do coeficiente, mas depende também do apoio, quanto está apoiado ou não, certo? Então, vamos lá. Olha aqui um exemplo. Aqui tem um gráfico que representa a força de atrito entre um cubo de borracha de 100 gramas e uma superfície horizontal de concreto, borracha e concreto, tá? Quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. A força de atrito, ela está aqui, foi medida desde o repouso, você vê que ela vai crescendo aqui, chegou num ponto, ela desce um pouquinho e cai. Na verdade, quando chega no ponto mais alto do atrito, que vence o movimento, o atrito diminui um pouquinho. Pessoal, você já viu o seguinte, quando você tenta empurrar, por exemplo, um carro, né? Tá todo mundo empurrando para começar a dar um trabalho, é difícil, mas logo que começa a movimentar o carro, fica mais fácil, não é? Não fica mais fácil empurrar esse carro? É porque para começar o atrito, ele vai até um valor máximo. Depois que vence, a gente sai para um outro coeficiente chamado coeficiente de atrito cinético. Esse coeficiente de atrito cinético, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Ele é um pouco menor do que o máximo do coeficiente de atrito estático. Então você tem um coeficiente menor, por isso que o rolamento que a gente fala, né, que é em movimento o corpo e estiver rolando, no caso a roda do carro, facilita e diminui esse coeficiente de atrito. Então antes foi mais difícil colocar esse carro em movimento e depois ficou mais fácil. Depois que está em movimento é mais fácil de continuar em movimento. Tá bom? Então, olha bem, este gráfico foi medido, tá? Foi feito o gráfico com medição em laboratório, tudinho direitinho, o tempo foi passando e
que nós colocamos aqui, que ela foi até um valor de 1 aqui, quase 1, né? Quase 1. E depois caiu aqui o valor de 0,8. E aí o cinético tem uma curiosidade, vamos ver mais tarde, que ele é constante, tá? Então pergunta assim, assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo gráfico. Primeiro, o coeficiente de atrito sintético é 0,8. Não está escrito errado, não, é sintético mesmo. Bom, como é borracha concreta, então deve ser um coeficiente de atrito sintético. Já sabe de cara que isso aqui não tem chance nenhuma de ter qualquer relação com resposta. Nunca ouviram falar isso aqui hoje, nem vão ouvir. Atrito sintético não existe. Ele é cinético ou estático. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. Ou o coeficiente de atrito estático é 0,8. O coeficiente de atrito cinético é 1 newton, né? Tudo ali. 1 newton não, o coeficiente é valores, né? É 0,8 e 1, aquela força foi aplicada. E há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor da força de atrito. Qualquer valor que você tiver entre o cubo e a superfície, você vai ter aí um movimento relativo. Bom, vamos ver aqui, está o gráfico direitinho. Aqui é a força de atrito em newton, né? Ó, o coeficiente de atrito sintético é 0,8, não existe isso. Então, o que nós podemos ver é que o coeficiente de atrito estático é 0,8, 0,8 é o cinético, está aqui. O estático é 1. Então, aqui trocou as duas, né? Estático com cinético, né? Resta saber se o movimento relativo entre o cubo e a superfície é antes que a força de atrito alcance o valor de 1, ou se para qualquer valor da força de atrito. Será que qualquer valor da força de atrito tem esse movimento relativo? Claro que para qualquer valor não, né? Que ele fica até parado. Então, a questão é, não há movimento até aqui. A partir daqui, ele entra em movimento. A partir desse tempo que atingiu esse 1 newton, tá? Então, a partir de 1 newton, aí sim, eu apliquei força, ele entra em movimento. Enquanto eu aplicar até 1 newton, não tem como vencer. Não pode ser um movimento entre o cubo e a superfície para qualquer força, porque quando eu aplico 0,2 não se move, 0,6 não se move, 0,8 não se move. Quando eu aplico 1, aí não preciso mais. Até porque depois que você aplicou, né, mas mesmo se eu colocar qualquer força aqui, a partir daqui, ele vai continuar em movimento. A questão é a seguinte, pessoal. O valor máximo é 1, né? Então, olha bem, eu aplico 1 newton, 1,01 entra em movimento. No momento que entrou em movimento, o coeficiente cai para 0,8. Aí eu posso abaixar a força para 0,8, aplicando força se eu quiser. 0,8 ele vai manter uma velocidade constante. Mas, se aplicar força contrária, ele vai diminuindo, 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 até zerar. Quando zerar, eu tenho que começar tudo de novo. E se eu aplicar forças maiores, aí só vai fazer o quê? Vai mudar a velocidade. A partir de 0,8 ele está em movimento, qualquer força acima de 0,8, a partir que entrou em movimento, ele vai aumentar a velocidade com o passar do tempo. E qualquer força que eu aplicar menor, fazer com que diminua, ele vai diminuindo a velocidade com o passar do tempo. É só isso que vai acontecer depois que entra em movimento. Tudo bem? Então, vamos lá. A resposta nossa é essa. Não há movimento relativo entre o cubo antes que alcance aqui, ó. Nesse período aqui não há, tá? Para que ocorra o movimento é necessário que a força aplicada sobre o corpo seja maior que a força de atrito cinética, claro, com o coeficiente de atrito cinético máximo. Depois disso, o corpo passa a se movimentar com um coeficiente cinético menor do que antes, né? Por isso, não há movimento relativo até atingir 1. Depois, menos com menor do que 1, ele continua, mas no início, não. Então, vocês vão fazer um experimento do dia, vamos falar sobre a força de atrito estático. Como é que vai ser esse experimento do dia hoje? É o seguinte. Vocês podem pegar o caderno mesmo, borracha, caneta, lápis, material de vocês, outro caderno.
Pega um caderno, inclina ele, deixa ele assim, né, inclinado com a mão, e alguém coloca uma borracha, ou coloca a borracha antes e vai levantando o caderno devagarinho. Vai chegar o momento que ele escorrega. Você volta um pouquinho, né, a borracha vai ficar ali. Vai chegar o momento de inclinação que ele escorrega. No momento que a borracha começar a escorregar, você volta um pouquinho, deixa a borracha lá e coloca a caneta, coloca um outro caderno menor, um livro, e tenta ver o que acontece. Esse é o experimento do dia. Você vai experimentar vários objetos com superfícies diferentes. Se você puder ir pegar pedaço de madeira pequenininho, galhos aí que vocês têm na escola, alguma planta que puder tirar um pedaço, né? Pedra, pode usar vários materiais que tiver em volta da escola aí, desde que não suje seu caderno, claro, né? Uma pedrinha limpinha e tal, e pode colocar, para ter vários objetos para você ver, que depende um pouco da inclinação, que é a normal, né? A normal, ela acompanha o movimento, tá? Ver quando que eles vão começar a escorregar. Então, o experimento do dia é você pegar vários objetos diferentes, pode usar a sua carteira também, segurar devagarinho, ir levantando a carteira que é de madeira, depois um livro e vários materiais que vocês puderem utilizar na sala de aula e vão ver que uns escorregam diferente. Pode pegar uma borracha grande ou uma borracha pequena, a borracha vai apagando, a hora ela acaba, fica pequenininha, tenta ver se elas vão ter valores diferentes para escorregar, tá bom? Esse é o nosso experimento do dia. Então, vamos lá, continuando. Vamos falar agora, falando do atrito estático, quando está em repouso, até o momento que começa a movimentar. Vamos falar do atrito cinético, aquele que está em movimento. Ó, o atrito, na verdade, ele muitas vezes é visto por nós como uma coisa muito negativa. Ó, desgaste provocado pelo atrito em peças de máquina, você sabe que as peças vão girando, isso vai gastando, né? E vai gastando, e aí tem que trocar a peça. A sola do sapato, né? Vai usando, andando. Sapato você vai para a escola aí, mesmo se você não gosta muito, não quiser trocar, mas um dia vai furar. A sola aí. Por quê? Porque ele vai gastando com atrito com o chão. Então isso é ruim, né? Ó, o gasto maior de combustível é que os automóveis vençam a força de atrito entre as peças, porque o motor ele precisa fazer girar essas engrenagens, e aí o atrito aí, você precisa de combustível, né? E muitos outros que nós podemos citar. Então, a gente usa isso como uma coisa negativa, certo? Mas, presta bem atenção, porém, se não houvesse o atrito, será que era possível a gente fazer algumas tarefas simples? Andar, é possível andar sem atrito? Colocar um automóvel em movimento, estacionar o carro em uma ladeira, né? E aí? Porque olha bem, pessoal, isso é uma coisa que vocês podem fazer como experimento do dia também. Pode fazer em casa, claro, né? Na escola já não deve fazer porque pode sujar ali. Você pode chegar a um piso na sua casa, uma parte que puder usar, anda normalmente. Depois você joga água, molha e anda com cuidado, mas anda ali também. Depois você utiliza um óleo, algum óleo que você puder usar aí, e tenta andar. Sempre com cuidado, alguma coisa para você poder segurar na barra. E você sabe muito bem que se você ou esfrega sabão, né? Põe água e água com bastante sabão, sabão em pó ali. Você sabe muito bem que se seu pé estiver molhado, pisando nesse chão molhado, tem dificuldade de andar do que no chão que você tem, tá seco e firme ali. Então você percebe o seguinte, para andar, você precisa de ter uma superfície suficiente com atrito que você possa encostar o pé, forçar o pé e o pé fazer o movimento. Se for muito liso, você não consegue nem andar, fica escorregando, patinando, igual andando na lama, tentando aí sair de um lugar aí perto do sítio aí, você tem dificuldade. E se você chega num lugar onde o barro não é tão assim mole, mas afunda um pouco, e você pisa nele, afunda e tenta andar e fica difícil porque agarra no seu pé. Também, o atrito não pode ser nem muito e nem pouco. O atrito é fundamental, senão nada funciona sem atrito. Mas é importante que seja na medida certa. Então, os carros precisam de manutenção para que as polias, tudo aquilo gasta, mas se estiver bem certinho e bem lubrificado, com a graxa, com os óleos, vai durar mais.
a peça não vai desgastar tanto. Então, você também com seus sapatos, se você andar direito, né, pisar e com o jeito certo, você vai ver que ele dura mais tempo que se pisando de qualquer jeito. Ok? Então a superfície, o atrito é muito importante. Sem ele não tinha marca, não tinha nada funcionando, a gente não poderia andar, né? E aí é preciso que seja o atrito na medida certa. Vamos lá então? Então a gente percebeu que aí que o atrito, na verdade, não é tão ruim. Olha aí, ó. Isso aqui ó, é a foto do pé do grande professor de física, McEnroe. Foi professor nosso por muitos anos aqui. Hoje não está mais conosco, né? Mas aí ele tirou essa foto e cedeu pra gente aí. Olha ele pisando aí com o pé, tentando andar. A foto foi tirada nesse momento num piso da própria casa dele, no momento aí que ele fez essa experiência e tirou a foto, né? Então, quando você vai andar ou correr, o que você faz? Na verdade, o que você faz? Você empurra o chão, pessoal. Você vai tentar andar, o sentido do movimento é para lá, a gente vê pela foto, né? A gente percebe. Só que aí ele pisa com o pé, empurrando o chão. É que eu falo, se aqui tiver liso demais, colocar um óleo, quando ele pisar, o que vai acontecer? Ele vai escorregar, ele não consegue dar o próximo passo. Então, ele empurra o chão, e se o chão faz o quê? Como pela lei da física, o chão empurra o pé dele de volta. Evita o atrito. Ó, o movimento da pessoa é para cá, mas quando ele empurra o chão, ele pisa tentando o pé dele, tenta ir para trás. Aí o atrito não pode deixar. Se o atrito não deixar, ele equilibra e dá o próximo passo. Se tiver muito liso com óleo, com alguma coisa, ele vai escorregar e não vai dar o próximo passo. Por isso que o atrito é muito importante. Ó. A força de atrito agora é no sentido do movimento da pessoa. Mas lembra que o movimento do pé para cá, o pé está tentando empurrar o chão para trás. Se tivesse liso, você levaria o pé lá para trás, né? Com certeza, tá? Então, assim, uma superfície sem atrito, uma pessoa não ia conseguir caminhar ou correr, certo? Então, pisar no acelerador, as rodas de tração começam a girar do carro, empurrando o chão para trás do mesmo jeito. A roda empurra o chão para trás. Se tiver muito liso, não vai sair do lugar o carro, ficar patinando, como a gente fala, igual na lama, né? Em virtude do atrito, o chão reage sobre a roda, empurrando o carro para frente. Logo, é graças ao atrito que um carro se movimenta. Tá aí ó, a roda lá, ó. Quando você pisa no acelerador, você tende a fazer as rodas de tração girar, empurrando o chão para trás, ó, as rodas, né? Com o atrito, o chão empurra a roda para frente e ela gira, se movimenta, certo? Então você vê que é importante o atrito. Sem o atrito, os carros no momento. Vocês já viram aí, vocês, quem já deu uma volta pelo sítio aí num dia de chuva, e aí o carro fica patinando, não sai do lugar, porque a lama não deixa. Tão liso, rodando, patinando, e o carro não anda alguns centímetros só, né? Força de atrito cinético, então, ou dinamismo, né? Dinâmica, é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo, tá? Então, supondo que o valor de F tenha se tornado superior ao valor da força de atrito máximo, entrou em movimento, aí, nesse caso, a força de atrito continua a atuar, mas sempre se opondo ao movimento com valor menor, tá? Então, tem atrito, mas com valor menor. Isso é chamado de força de atrito cinético, né? No movimento. O valor da força de atrito também é proporcional ao normal, depende do corpo. A força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, tá? Então, esse coeficiente de atrito ele é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. O cinético é menor que o estático, vocês viram lá, 1 e 0,8, né? Tá? Olha, muito importante. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Então, o cinético é menor que o estático, né? A força de atrito estático é uma força que não, ela é variável, mas o máximo, né? Ela é sempre maior que, o máximo dela é maior que a força de atrito dinâmico. E sempre será mais difícil iniciar o movimento de um corpo que mantê-lo em movimento. Pessoal, vamos assistir aí um vídeo agora, né? Para vocês, de uma simulação de movimento. Maria e Ana, tratem de arrumar o quarto e não esqueçam de tirar essa estante daí agora. Ai, meu Deus.
Eu só quero ver como a gente vai conseguir arrastar esse trambolho aqui. Para, irmã, é muito simples. É, mas tá muito pesado. Olha o tanto de coisa que tem aqui em cima. Não, é só a gente colocar ela em cima do tapete. Ah, então vamos lá, vamos ver se dá certo. É, irmã, você é mesmo inteligente, hein? Parece até que puxou pra irmã mais velha aqui. É, eu sei disso. Vamos lá, então vamos lá. Por que será que fica mais fácil assim? Como é que ela sabe disso? Aí, ó, vocês viram o seguinte, a diferença entre diminuir o apoio, carregar o objeto e depois arrastar ele. Isso mostra que o apoio influencia no atrito. Certo, pessoal? Então, lembrando que a nossa aula continua. Tá bom?